Muito bem, cá estamos de volta para dar continuidade à nossa análise do disco My Beautiful Dark Twisted Fantasy de Kanye West. Paramos na faixa 3, vamos entrar na faixa 4 e 5, All of the Lights. Vamos fazer as duas juntas, porque a 4 é a introdução da 5, ok? Essa é uma música que todo mundo que está assistindo esse vídeo muito provavelmente já ouviu. All of the Lights. E para você que é músico, artista, tá se gravando, mas suas músicas não estão com a qualidade legal, eu te recomendo fortemente fazer meus cursos de mixagem e masterização. Se gravar é fácil, qualquer idiota consegue apertar REC. O difícil é fazer o que você gravou soar profissional, como um disco desses aqui. A mixagem e a masterização são os processos que levam uma gravação amadora, que qualquer um consegue fazer, para qualidade profissional, como um dos seus artistas prediletos. Ah, Bori, tô sem grana. Começa com o meu curso introdutório. Ele é o primeiro link que está na descrição. Tudo que tem de mais avançado a gente constrói em cima da base do curso introdutório. Os links estão na descrição, ok? Então, sem mais delongas, vamos lá. Abre a aba, escuta o disco comigo e vamos nessa. All of the Lights. Ok, que baita aula de produção, de songwriting, de arranjo e estruturação de música. Vamos lá, a introdução, faixa 4, All of the Lights Interlude, é um interlúdio, que é só uma palavra bonita para uma faixa alternativa, diferente da ideia principal. A instrumentação é basicamente cordas, sessão de orquestra e piano. Se atentem, legal para gravação de piano, você ouve muito bem a mão direita, que é a mão que toca as notas mais agudas, do lado direito do pan, e a mão esquerda, que toca, logicamente, as notas mais graves, do lado esquerdo. Isso muito provavelmente se deve à técnica de microfonação usada na gravação desse piano, onde você usa 2 microfones para microfonar as cordas dentro da cauda do piano. Um microfone um pouco mais para a direita, o outro um pouco mais para a esquerda, para conseguir capturar e representar bem os dois lados do espectro de notas do piano. Reparem também que o violoncelo, que é o instrumento de corda mais grave, mais grandão, ele entra só depois, ele entra mais ou menos na metade da introdução. Então começa com as cordas mais agudas, viola e violino, e piano. E aí depois, quando entra o violoncelo, o negócio fica mais sério, mais encorpado. Então só um detalhe legal de arranjo. Não entregar tudo de cara. Beleza, faixa 5, All of the Lights, começa essencialmente agora. All of the Lights foi, eu acredito que foi o maior single de maior sucesso desse disco. E o que é curioso, porque a música, ela lida com uma temática um pouco dark, não darkzão de tipo morte, mas temas um pouco conturbados, conflituosos. E a letra retrata isso, mas de uma forma um pouco solta. Tudo bem que os versos do Kanye são bem diretos e literais, porém existe muita, em certas partes do verso e principalmente no refrão, e o próprio título da música, All of the Lights, tem um quê meio abstrato, meio subjetivo, todas as luzes. E eu já ouvi o Kanye falar diversas vezes em entrevistas que muitas vezes ele escreve letras e só depois ele vai descobrir o significado. E essa que é a beleza de às vezes você fazer uma obra um pouco abstrata ou um pouco que se inclina mais no lado subjetivo. Ele falou isso particularmente do disco anterior, do 808 and Heartbreaks. Mas essa faixa aqui a gente consegue ver essa identidade um pouco subjetiva e abstrata com o fato de que ele conta uma história no verso de um rompimento de relação, de divórcio, de perder a custódia da filha, etc e tal, de chegar em casa e ver a mulher traindo ele com outra e ter que enfiar a porrada no cara. E I had to take him to that ghetto university. Mas aí depois que ele termina a primeira parte do verso, ele começa a listar todos os tipos de luzes. Então é algo totalmente assim subjetivo. Street lights, cop lights, strobe lights, luz de rua, luz de sirene, luz de holofote, luz de boate, luz de flash. All of the lights, all of the lights. A sensação que dá é um pouco de filme de ação. E é divertido essa brincadeira com essa ideia de todos os tipos de luzes. E ele vai listando elas e rimando elas. E a batida é muito forte, muito frenética. Se atente também ao tom de 808. Esse é um tom de 808, que é um timbre que é muito pouco usado
E ele usa, assim, quase que excessivamente nessa música, o que é, de novo, curioso pra mim, de ver que, pô, esse aqui é o maior single do disco e foi um sucesso internacional. Eu lembro de ter, sei lá, 15 anos na época, na casa da amiga da minha namorada, enquanto elas estavam se arrumando pra uma festa, e elas, tipo, buscando essa música no YouTube, tipo, nossa, essa música é muito boa, boom, e colocando o clipe de Flashing Lights, de All of the Lights. Flashing Lights é outra música do Kanye. De novo, ele brincando com essa ideia de luzes, né? Então sobre letra e temática, é um pouco disso. Mas vamos falar de instrumentação e arranjo. A faixa All of the Lights, ela começa com uma introdução. All of the Lights. Então começa com esse trecho vocal, um recorte assim do refrão e com um delay. Tem distorção nesse delay também, as repetições vêm um pouco mais distorcidas, um pouco mais sujas. E aí começa a vir um crescendo de vocais em reverse. Por trás dos metais. Trompetes, trombones, tuba. Me parece VST, não me parece gravado como o piano e os violinos, me parece bem VST. Talvez tenha sido gravado, mas não me soa gravado. Me soa um pouco artificial, não de forma feia, passa batido. E a melodia é muito marcante, né? E, de novo, é uma frase longa, semelhante a faixas anteriores. Não é um loop curto de melodia, é uma frase longa de melodia, ela demora a se resolver. Então isso geralmente costuma trazer mais sofisticação, mais elegância e um pouco mais de tensão, porque a frase, a ideia melódica demora para se resolver. Beleza, começa com essa introdução, entra no refrão. Refrão, Rihanna, uma voz mágica e muito forte. E aí ela já começa a brincar com essa ideia de diferentes tipos de luz. Turn on the lights in here, baby. Extra bright, I want you all to see this. Liga as luzes aqui, baby. Liga bem claro, eu quero que todo mundo veja isso. Dá pra entender, mas, sei lá, uma ideia meio abstrata. Ver o que exatamente? E aí ela, fast cars, shooting stars, all of the lights, all of the lights. Carros rápidos, estrelas cadentes. Então tá falando de diferentes tipos de luz, diferentes objetos que reluzem. Acho que essa é a ideia mais interessante, assim, da música, em termos de composição. E aí, beleza, começa o verso 1 do Kanye. Reparem como ambos no verso 1 e 2 do Kanye, a primeira metade do verso não tem caixa. O beat, a batida, a bateria é sem snare. Então você não tem a principal marcação. Então você tem um acúmulo de tensão. Porque é pum, pum, pum. Você não tem... Você não tem um pá. Então você vai acumulando tensão e é uma temática bem conturbada. É um cara sofrendo ali. É sofrimento. Ele tá contando uma história ruim do relacionamento, conturbado, briga. E aí ele chega em casa, a mulher tá traindo ele com outro e ele takes him to that ghetto university. Tem que dar uma lição, tem que levar ele pra universidade do gueto. Tem que ensinar uma lição pro cara. E aí entra a segunda metade do verso, mas é quase um pré-refrão. Porque a batida entra cheia com o tom 808, com a caixa. E aí ele começa a só desovar todos os tipos de luzes. Street lights, cop lights, strobe lights, no lights, all of the lights, all of the lights. E aí depois entra a Rihanna no refrãozão de fato. Turn on the lights in here, baby. Aí beleza. Verso 2 segue a mesma ideia, a mesma estrutura do verso 1. Só que agora ele já tem uma filha, parece, com essa mulher. E aí eles se divorciam, ele tá brigando pela custódia da filha. Ele tá falando sobre como é difícil criar a filha, sem poder ter contato direto a ela, porque não quer que ela cresça in that ghetto university. Não quer que ela cresça. Então ele rememora, ele faz um callback para algo que ele menciona no verso 1. E ele fala, não quer que ela tenha que crescer aprendendo com a universidade do gueto. Aprender as lições da forma mais difícil e dolorosa da vida. Então bacana, e aí de novo, segunda metade do verso entra a bateria toda e ele entra na mesma ponte, não sei se a letra é exatamente igual, mas entra ali listando todos os tipos de luzes. E aí beleza, depois do refrão 2, entra a ponte do Kid Cudi, e agora a gente vai ver uma série de participações, algumas bem óbvias, outras mais veladas dentro da música. Entra a ponte do Kid Cudi, e aí é só voz e piano. Get in mind, baby, gotta go and get your own. Os cortes vocais ali, meio tratado como sample. E aí entra o verso 3. Quem canta o verso 3 é a Fergie, do Black Eyed Peas. Unemployment line,
credit card decline. Did I not mention I was about to lose my mind? Uso de delay no vocal, bacana. E aí repara também que a instrumentação muda, de novo, pra música não ficar repetitiva. Até aqui esse álbum tá dando uma aula nisso. O verso dela tem caixa, diferente dos dois versos anteriores do Kanye West, que não tinham caixa na primeira metade do verso. Na Fergie tem. Porém, o que não tem agora? Não tem a melodia principal. Os horns, os metais, fom, não tem. E repara que o baixo, na parte da Fergie, é um baixo de synth. Fica bem óbvio aqui, já que não tem a melodia principal de metais, o synth bass fica bem óbvio. E a voz da Fergie, e a parte dela é muito mais melódica que a parte do Kanye, então não fica uma parte sem melodia, porque a voz dela tá fazendo muito mais melodia do que a parte do Kanye fazia nos versos 1 e 2. Ok, depois do verso da Fergie, vem a ponte, onde volta a Rihanna, e fica só um synth. Pem, pam, pem, pam, pem, pam, 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 pam. We're going all the way this time. Tenton, tenton, tenton. Then we're going all the way this time. Repara que na última repetição, na última vez que a Rihanna fala going all the way this time, tem uma voz de homem sobreposta com a voz dela. Essa voz é do Drake. Então o Drake faz um feat de uma frase. Bacana. Depois dessa pontezinha onde sai quase todos os instrumentos, entra uma ponte com voz de homem, uma voz bem diferente, uma voz um pouco mais rouca. Essa voz é do Elton John. A parte dele é um crescendo de tensão e de intensidade, e aí cai um refrão alternativo. É tipo um refrão 2, que tem o clássico I try to my name and I'll never say essa vocalização melódica de wow, uma voz feminina linda, Alicia Keys, e o Elton John responde no final com aquela voz rouca. E aí depois desse último refrão alternativo, novamente a gente vê mais um exemplo aqui de mudanças de arranjo, repetindo partes que já aconteceram na música, mas de formas diferentes. Não, vamos fazer um refrão com uma voz nova, outra mulher e o Elton John respondendo. Bacana. A gente chega no outro, que novamente é o termo que eu quero popularizar aqui no Brasil, que é o oposto de intro. Intro, outro, in, out, que é uma parte só de piano e voz com uma releitura da melodia principal da música, e tem uma vocalização com a voz meio voz de guitarra, usando o termo aqui bem de produtor, voz de guitarra, uma voz bem distorcida, com bastante autotune. Essa melodia, tanto a voz quanto o piano, rememoram e passeiam por todas as tensões e variações melódicas que aconteceram em todos os refrões e todos os versos, e tem um desfecho muito legal. Essa foi All of the Lights. Ok, vamos lá. Faixa 6, Monster. Ok, Monster, faixa 6, uma das minhas prediletas, um personal favorite. É uma das faixas mais divertidas. Primeiro eu vou falar da estrutura. A gente tem a introdução, com uma voz de monstro, é uma voz bem distorcida. E aí tem um verso de introdução do Rick Ross. Depois a gente entra no refrão do Kanye, repara que tem uma vozinha meio filtrada. E aí entramos no verso 1 do Kanye. Verso 1 do Kanye, entramos no refrão com a voz filtrada. Gossip, just stop it. Everybody knows I'm a motherfucking monster. I'ma need to see your fucking hands at the concert. I'ma have to see your fucking hands. Verso 2, Jay-Z, refrão. Verso 3, Nicki Minaj com uma performance épica que mudou a vida dela. Entra o último refrão com uma variação, é o refrão só instrumental, sem voz. E termina com uma ponte / outro, é um outro bem longo. I cross the line, and que eu acredito que seja a voz do Bon Iver, e repare que tem uns vocal interjections, uns pontilhados, uns desenhos vocais do Charlie Wilson, que é a voz, aquela voz mais de negão do último, é a última coisa que você ouve na música. E tem a voz do John Legend. Ele manda ele manda só um aí no meio desse outro, e é uma voz bem mais leve. E a instrumentação é piano e synth. Ok.
Falando de instrumentação, produção, timbres, mixagem, masterização, a introdução tem bastante distorção e tem uma voz grave por trás. É basicamente um harmonizador, é um efeito. É uma voz só, mas tem várias camadas artificialmente geradas. Quando a gente tem essa voz mais grave, oitavada, com uma oitava abaixo da voz principal, a gente geralmente fala que é a voz de monstro, que é aquela voz gravezona que dá essa sensação de monstro. E aí a transição dessa intro vocal pro verso de introdução do Rick Ross, a gente tem um grito do Kanye com um rugido de leão. Então, a gente tem vários elementos sonoros que remetem a essa ideia de monstro. E aí entra o Rick Ross. Bitch, I'm a monster, no good bloodsucker. Fat motherfucker, now look who's in trouble as I run through my jumbles. Kanye West samples, here's one for example. Esse verso do Rick Ross é só voz e bass. Tem a bateria, mas não tem parte melódica nenhuma. Só o baixo. E aí, beleza, o refrão. Cassie, just stop it. Kanye, voz ainda um pouquinho distorcida. E aí a primeira voz realmente limpa que a gente ouve na música é o verso 1 do Kanye. Repara como a voz dele tem bastante saturação, tá? Uma vozinha crocante, apesar de limpa, ela tem uma crocância, então, tipo assim, tá empurrando a saturação no pré-ganho no ganho do pré-amp ao máximo ali. Então tá bem viva a voz dele, super bem mixada. Se você é músico, produtor, tá produzindo suas músicas, mas você não tá conseguindo essa qualidade profissional nas suas gravações, eu te recomendo fortemente fazer meus cursos. Meu curso de mixagem de voz, deixei o link aqui na descrição. Quer zerar a mixagem de voz? Qualquer gênero musical? Faz meu curso avançado. Ele não é um cursinho de internet, é uma formação profissionalizante. Deixei o link para você na descrição. Esse verso 1 do Kanye, voz super bem mixada. Tem uma parte do verso que é sem caixa, semelhante à faixa anterior, então a gente tem um acúmulozinho de tensão, mas quando entra a caixa, o verso fica bem groovado, bem gostoso. E aí, coisas interessantes. Eu gosto muito da parte melódica desse verso. O que me faz gostar mesmo dessa música é o que parece ser um sample vocal. Parece bem bebop, jazz, big band, anos 30, 40, 50, bebopzão. E é engraçado porque essa música, isso aqui parece sample auditivamente, mas até hoje ninguém conseguiu descobrir qual sample que é. Ninguém sabe de onde é esse sample. Talvez nem seja sample, talvez eles criaram esse sample dentro do estúdio, criaram, assim, autoralmente, eles gravaram a parte gravada. Mas eu amo, é o que me faz gostar dessa música, é esse sample vocal meio bebop. E aí repara também a melodia de synth. Esses aí são os dois instrumentos melódicos dos versos. Entra refrão de novo, o verso do Jay-Z é muito bem escrito. O destaque do verso do Jay-Z é o quão bem escrito é. Ele pega realmente o conceito, a ideia, o título da música, Monster, e ele vai listando todas as formas que ele é um monstro. Eu sou monstruoso nisso, eu sou um monstro naquilo, tanto pro bem quanto pro mal. Ele lista vários tipos de monstro, ele fala monstro do Lago Ness, zumbi, ele fala vários tipos de monstro, muito jogo de palavra e a interpretação dele é muito boa. Mas o forte mesmo do verso é quão bem escrito é o verso dele. Refrão de novo, verso 3, Nicki Minaj. E aí o verso da Nicki Minaj é absurdo. Além de bem escrito, o destaque pro verso da Nicki Minaj é a interpretação. Meus amigos, ela faz, literalmente, contei aqui, ela faz umas 7, 8, 9 vozes diferentes. E o verso dela é um pouquinho prolongado. Não são 16. Parece 24, talvez até 32. Não cheguei a contar perfeitamente, mas é certamente mais do que só 16, como o verso do Kanye e do Jay-Z. É um verso prolongado e ela, nossa, ela arrebenta, assim. Esse verso mudou de fato a carreira dela e realmente colocou ela no mapa como realmente uma rapper de respeito. E aí, o último refrão é um refrão sem voz, mas com o mesmo instrumental dos refrões anteriores, que dá um respiro para essa ponte final que eu já mencionei. I cross the line, line, que é cantada principalmente pelo Bon Iver. Reparem no uso de delay. I cross the line. E essas pinceladas melódicas e vocais do Charlie Wilson e do John Legend. Instrumentação piano e tem o que parece uns synths, uns teclados fazendo
que talvez seja acorde 1 e 5. Não, é pra trás. Não sei, de cabeça não consigo. Meu ouvido absoluto não é absoluto. Eu não tenho. Eu preciso contar nos dedos e vocalizar. Mas enfim, parece 2 acordes. 1, 2, 2, 1. E termina. Faixa bem divertida. Ela não é tão grandiosa nem dramática quanto as outras, mas por uma faixa mais descontraída e divertida dentro do disco, ela é ultra bem produzida. Assim. É engraçado que as faixas... Essa faixa é o equivalente ao que seria uma faixa encheção de linguiça num outro disco, num disco normal. Mas isso aqui realmente é uma obra magna, uma obra-prima. Então a faixa descontraída filler, né? Encheção de linguiça é o que o americano chama de filler, só para fazer volume. É uma faixa ultra bem produzida, com tipo sessões instrumentais diferentes e várias participações, o verso curto de introdução do Rick Ross no início, só pra fazer a introdução e, enfim, é super pomposo em termos de produção. Muito bem, vamos para a faixa 7, So Appalled, que é uma faixa, é um posse track, é uma faixa de gangue. Mó bondão, é quase um cypher. Conta com participações de Swizz Beatz, RZA, Jay-Z, Sci-Hi The Prince, Pusha T e Kanye. Só rimador, só cuspidor de barras legítimos. Então é uma faixa muito voltada para rimas e jogo de palavra e todo mundo tratando de diferentes formas que eles estão so appalled, tão enojados, tão enfurecidos. Appalled é isso, appalled é estou inconformado com isso. Eu não gosto muito dessa faixa. O clima dela é um pouco dark pro meu gosto. É super bem produzida, etc e tal, mas gosto pessoal, eu não gosto desse clima dessa faixa. Não combina muito comigo e com o meu espírito. Mas liricamente ela é interessante. E em termos de produção, eu vou deixar um recorte aqui do vídeo do canal Track Lib, onde eles mostram como os samples foram usados para a produção de diferentes músicas. Então vou deixar para essa música aqui, que é muito interessante. Mas vamos lá, vamos escutar e vamos entrar na análise breve, já que eu não gosto tanto dessa faixa, ok? Vamos lá. Muito bem, vamos dar uma olhada primeiro nos samples usados para a produção desse instrumental. Novamente é uma música que combina vários samples diferentes para formar algo novo. Fala meus amigos, como é que vocês estão? Notícia boa e notícia ruim. Notícia boa, tá sol, o dia tá lindo e Deus está nos abençoando mais um dia incessantemente e abundantemente pra gente conseguir ser melhor, contanto que a gente faça a nossa parte, né? E a notícia não tão boa não deu pra colocar o vídeo dos caras aqui no meu vídeo, que se eu colocar o vídeo deles, eles derrubam o meu. Então, vou colocar acelerado, que aí vocês pegam a ideia do vídeo, e aí quem quiser vai lá e assiste e ainda comenta, vim aqui pelo Body Channel, tá bom? Dando continuidade à análise. Tamo junto, doutor, junto. Fé. Então vamos dar uma olhada aqui nesse vídeo. Bem legal, né? Depois dê uma olhada nesse canal, que tem alguns vídeos nesse estilo, bem divertidos. Muito legal o uso de sample de voz, o recorte bem curtinho do James Brown, ao vivo, com bastante distorção, só um e aí vira um elemento quase que percussivo ali dentro. Bem legal. E o que mais me choca é o sample de melodia. Eu a vida toda ouvi essa música achando que não tinha sample, que era tudo tocado. Mas o fato de ser sampleado de uma música que usa pesadamente sintetizadores é curioso, né? E toca umas partes melódicas bem interessantes. Pem, perão, pam, pem, perão, pem, pem, perão, pem. E aí, sobreposto
a isso tudo, tocados, gravados em estúdio, sem ser sampleados, violinos. Tematicamente, já falei, é uma faixa onde todo mundo tá falando sobre coisas ridículas. The shit is fucking ridiculous. Em termos mais musicais, é interessante pra mim como a levada é bem arrastada, né? Não é um BPM rápido. Então, todo mundo tá fazendo rimas bem mais arrastadas e todo mundo falando com muita clareza, justamente por ter espaço pra fazer isso, e é muito focado na letra. Essa música, a sensação que eu tenho, ela é longa, deve ter uns 6 minutos por aí. A sensação que eu tenho, ela é quase como ler um livro ou ler uma redação, porque o foco da música é a letra. Apesar dela melodicamente ser interessante, mas ela é um pouco repetitiva e muito tensa, e não é uma música que você vai ouvir, curtir e dançar. Ela é pesada, ela é pra baixo, ela é muito dark. Então, para essa música, só isso que eu vou falar. O mais interessante pra mim é como foi produzido. E também, repara como lá depois do verso do Pusha T, entra uma ponte sem bateria, com a voz do Swizz Beatz, que é uma repetição da introdução. One hand in the air, if you don't really care. Two hands in the air, if you don't really care. Sem bateria, então, de novo, mais uma vez no disco, a gente tem mais um exemplo de uma repetição de uma parte da música com uma instrumentação diferente, para manter a música interessante e não repetitiva. Mas sobre essa faixa, é só isso, não gosto muito, mas digo que ela tem o seu papel dentro do disco como um todo. Ela individualmente eu não curto, mas ela na progressão do disco, ela te oferece um olhar de como é uma música dark e tensa pela ótica maximalista e pomposa do My Dark, Beautiful, Twisted Fantasy. Dito isso, vamos para uma faixa mais gostosa de ouvir. Faixa 8, Devil in a New Dress. Kanye West, Rick Ross e um baita solo de guitarra tocado pelo Mike Dean, se não me engano. Vamos lá. I'm so appalled. Se você tá curtindo esse vídeo, se inscreve no canal porque a continuação dessa análise tá saindo em breve. Também não deixa de curtir o vídeo, que não custa nada, é literalmente um clique. E pra você que é músico, artista, tá se gravando, mas suas músicas não estão com a qualidade legal, eu te recomendo fortemente fazer meus cursos de mixagem e masterização. Se gravar é fácil, qualquer idiota consegue apertar REC. O difícil é fazer o que você gravou soar profissional. A mixagem e a masterização são os processos que levam uma gravação amadora, que qualquer um consegue fazer, para qualidade profissional, como dos seus artistas prediletos. Começa com o curso introdutório, conceitos e fundamentos, ou se quiser dar um passo um pouquinho maior, você pode fazer os cursos avançados de mixagem e masterização. Os links estão na descrição.